Hello, 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 boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula live. Estou muito feliz com a sua presença. E olha, eu sempre eu tenho a sensação de que essa aula, ela foi feita para você. Para você, exatamente. Para você que está vivendo um momento de angústia, para você que está vivendo o conflito, para você que é muito bem sucedido em várias áreas da sua vida, mas no relacionamento, seja com os seus pais, com os seus irmãos ou com alguns amigos, mas no relacionamento, principalmente no relacionamento íntimo, você não está sendo bem sucedido. Essa live é para você. Essa aula live é para você, ok? Ela faz parte de algo que eu tenho muito carinho, que é um clube, uma assinatura, onde lá eu entrego todo o conteúdo sobre maneiras de amar e que vai fazer com que esse conteúdo reflita em outras áreas da sua vida, tá bom? Todo mundo sabe, eu não tô aqui para vender, né? Eu tô aqui, a assinatura tá lá, você quer participar, você participa, é apenas R$ 37 por 3 meses, inclusive aproveite que como é mês de Black Friday, é o último mês que a gente vai praticar esse valor. A partir do mês que vem, o valor é totalmente diferente, tá? Ele vai, ao invés de por 3 meses você ter o valor de R$ 37, será R$ 37 por mês, ok? Porque a gente entendeu o quanto esse conteúdo é valioso. Mas vamos lá, vamos lá? Inclusive, você que está assistindo essa aula e já é meu assinante, você vai falar, ufa! Ainda bem que eu adquiri, né, pelo valor inicial. Vamos lá! Por que será que os inseguros evitam conflitos? Hoje você vai descobrir por que os inseguros fazem isso. Esse é o primeiro momento da live, tá? Um segundo momento a gente vai trazer os princípios de uma pessoa segura. Como é que ela estabelece esses princípios em um conflito. E um terceiro momento, né? O que você deve evitar em um conflito e uma discussão. Essa live, essa aula, né, será um pouco mais curta, porque eu tenho um objetivo de, como a gente está falando de conflito, vai ter muita pergunta. E as perguntas, elas têm sido muito enriquecedoras, ok? Então, fica comigo, vai ser curta, fica enquanto você está no trânsito, ou lavando a louça, ou preparando o seu jantar, eu tenho certeza que ela será enriquecedora para a sua vida. Bom, como eu vou abrir para perguntas no final, o que eu faço agora? Eu desativo os comentários, até para que todo mundo possa prestar atenção. E se você, assim como seu cônjuge ou amigas, amigos, tem problema em discussão, com conflito, de falar o que está sentindo, faz o seguinte, faz agora, vem aqui, tem um aviãozinho, você já compartilha aí com o seu amigo ou com os 10 primeiros amigos, para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e conhecer um pouquinho, né, de como o apego afetivo, ele pode contribuir, mas ele também pode atrapalhar a sua vida nos relacionamentos, ok? Bom, feito isso, vamos lá, nós vamos... Opa, não vou encerrar agora, calma aí, eu vou desativar os comentários para que a gente possa colocar a mão na massa mesmo. Por quê? Porque você pega aí seu papel e sua caneta, porque se você não é meu assinante, essa live não fica salva. Então você anota o que tiver que anotar aí para que você, a partir de agora, enfrente os seus conflitos de uma forma mais saudável, ok? Vamos lá. Bom, quando é que o conflito começa? Primeira coisa a gente tem que entender, os inseguros, tá? Eles têm muito medo do conflito. E eu vou dizer como é que os ansiosos, por que eles têm medo do conflito, por que os evitativos têm medo do conflito e o que acontece com os ambivalentes. Lembrando que ansioso é aquele que fica ativando o relacionamento a todo momento e sempre se acha ali abandonado, rejeitado. O evitativo é autossuficiente, fica desativando o relacionamento a todo momento. E o ambivalente ativa a relação, mas depois fica desativando conforme, né, o seu humor e a expectativa não atendida. Ok? Vamos lá. Quando é que começa o conflito e como é que o ansioso reage? Bom, o ansioso, ele vai ser acionado por 2 gatilhos de 2 feridas emocionais bem pertinentes, tá? Que é do abandono e da rejeição. Quando ele se sente, né, não visto, não desejado, não amado, não ignorado,
aliás, ignorado, não sendo prioridade na agenda da pessoa, o que acontece? Pensamentos ruminantes negativos e cenários, né, catastróficos começam a ser elaborados na sua mente, extremamente ansiosa e agitada. Na sequência, como isso gera um grande desconforto nele, o que ele vai fazer? Ele vai, isso aqui o que acontece, isso tem que sair de dentro dele e ele precisa ser visto, porque o gatilho da rejeição e do abandono foi ativado, ele vai entrar com o quê? Com o mecanismo de protesto. Então ele vai chorar, ele vai jogar as coisas, ele vai riscar o carro, ele vai mandar mensagem, apagar e depois quando ele for perguntado, ou ele vai ignorar, ou ele vai chorar, ou ele vai que mais? Ele vai querer deixar alguma marca para ser visto ou ouvido. Só que isso sempre, gente, isso sempre dá ruim. Porque toda vez que o ansioso faz isso na tentativa de desesperado. Inclusive, ele já está no seu auge. Porque ele justamente, né, com medo da rejeição e do abandono, ele vai acumulando as coisas, ele vai guardando as coisas. Por quê? Porque ele tem medo, inclusive, de soltar e aí sim a rejeição, aí sim o abandono ser efetivado. Só que isso vai tornando ele vai se tornando literalmente, vocês já conhecem o que eu estou falando, uma panela de pressão. E nessa panela de pressão ele vai ter atitudes destrutivas no comportamento de protesto, e daí que ele vai acabar com tudo. Quantas pessoas estão aqui, estão me ouvindo e estão se reconhecendo? Muitas. E tudo isso é um movimento inconsciente. Mas por quê? Não só é inconsciente, mas porque também não tem acesso à modelagem de um comportamento seguro, que é o que vocês vão ter hoje. Que vocês estão tendo desde que eu comecei a falar sobre comunicação ativa. Como é que eu estabeleço uma comunicação ativa? Eu dei, inclusive, né, um modelo, um roteiro para vocês seguirem. Quem participou aqui, acho que de uma ou duas aulas anteriores, e quem está lá na minha assinatura, né, no clube dos meus assinantes, tem acesso a esse roteiro pronto. E o que a gente está fazendo aqui? A modelagem de um comportamento seguro. Inclusive fica no meio, né, no meio dessa live a gente vai trazer os princípios. Bom, esse seria o ansioso. Já o evitativo, o que acontece? Quando o conflito começa, ele faz o quê? A primeira coisa que ele faz é justamente o oposto a que o ansioso faz. O ansioso, com medo da rejeição e do abandono, ele vai ativar a relação, ele vai mandar mensagem, ele vai espernear, ele vai protestar, ele vai jogar as coisas na cara, ele vai ofender, ele vai trazer ferida lá do passado e vai jogar naquele momento para poder ter razão. O evitativo, ele faz o oposto, ele se fecha. Ele se fecha no mundo dele e o problema é que não é assim. Quanto mais o ansioso traz para o pessoal, no sentido de assim, você não responde a mensagem, você fica no seu mundinho, você é autossuficiente, só que nessa autossuficiência você é egoísta. Quanto mais pessoal, quanto mais o ansioso aponta o dedo, mais ele vai se afastando. Por quê? Porque o você do ansioso é o desespero que ele tem, você, para trazer para perto. Quanto mais o ansioso faz isso, mais o evitativo vai entrar com estratégias de desativação dessa relação e mais distante ele vai ficar. É justamente o oposto. E é para isso que essas aulas estão acontecendo, para te ajudar exatamente nessa situação, ok? Só que não é só isso que o evitativo começa a fazer. Uma das estratégias de desativação da relação mais comum que ele começa a fazer nesse momento, que ele é apontado, que ele é criticado, que ele é cobrado, ele começa a colocar defeito no seu parceiro. Tá? Ai, dona Ana, evitativo e egoísta. Preste bem atenção, porque é isso que você está pensando nesse momento. Calma. Vamos melhorar essa fala? Os inseguros. Quem são os inseguros? O ansioso, o evitativo e o ambivalente. Os inseguros são egoístas. E prestem bem atenção,
Não é porque eles querem, inclusive, é porque eles estão sendo movidos por uma energia, né? Uma energia psíquica de algum momento da consciência deles, em que ela se manifesta, ela precisa se manifestar conforme a pauta da vida dela, né? Conforme o trauma da vida dela, conforme o conteúdo que ela traz no inconsciente. Então as pessoas não têm nem noção de que elas estão sendo egoístas. A única coisa que elas querem é que esse treco esquisito, essa energia que está se movimentando aqui pare. E inconscientemente elas vão fazer estes movimentos. Por isso que se chama, né, o apego afetivo e as suas maneiras de amar. É a maneira que ela encontra de poder solucionar esse problema que ela nem está entendendo direito. Mas é por isso que eu estou fazendo todo esse conteúdo, para que vocês tenham acesso, né, a essa situação e não sejam mais reféns dessa inconsciência, ok? Jung fala uma coisa muito bonita, sempre está nas minhas palestras, eu sempre esqueço ditados e referências. Gente, como eu sou péssima em relação a isso, mas ele diz assim, até que você não se torne consciente, você chamará o seu inconsciente de destino. É uma coisa assim, a Yara depois traz pra gente. Se você quiser trazer aqui para mim no WhatsApp, Yara, eu vou abrir aqui para eu poder. Eu não gosto de abrir o WhatsApp porque eu acabo me perdendo nas mensagens, mas vou esperar essa mensagem aqui da Yara. Tá bom? Bom, dona Ana, então antes que vocês me perguntem, os inseguros, então, são... O ansioso é inseguro? Sim. O evitativo é inseguro? Como assim, dona Ana? O evitativo é inseguro? Ele é tão autossuficiente, ele é tão na dele, ele fica pedindo o espaço dele, tá bom? Então, mas não. O evitativo, ele é inseguro. Ele traz as estratégias de desativação do relacionamento porque ele não sabe lidar com isso, porque ele tem insegurança, ele também tem medo, tá? Ele também tem receio de ser abandonado, de ser rejeitado. A diferença é que antes dele ser abandonado e rejeitado, ele já fica na dele. Porque pelo menos se acontecer alguma coisa, ele tá ali se protegendo no casulo dele. E sabe, tem uma coisa que o evitativo, veja, se a gente fala que a ferida emocional do ansioso tem muito a ver com abandono e rejeição, a do evitativo, tá, tem muito a ver com a ferida da injustiça e da humilhação. E também da rejeição. Porque entenda uma coisa importante, o evitativo, em algum momento, quando ele se permitiu, ele se doou, mas justamente na vulnerabilidade, algo aconteceu que ele se sentiu injustiçado. Tá? Isso não é regra, porque a gente tem muitas variáveis, a gente traz o que é mais comum para que a gente possa se organizar no tempo e espaço e fazer com que as pessoas tenham um pouquinho mais, que possam se conhecer melhor, tá? Mas isso não é regra, ok? Dona Ana, e o ambivalente, né? Vamos ver aqui se a Yara já mandou aqui para mim mandou. Até que você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Ok? É isso mesmo. A Yara tinha mandado outra questão. Quais as feridas do evitativo? Injustiça? Humilhação? Eu acho que eu acabei de falar, né, Yara? Lemos aqui o campo uma da outra. Acabei de falar. Injustiça, humilhação e também da rejeição. Tá bom? Bom, dona Ana, e o ambivalente? Como é que ele vê o conflito? Depende do momento que ele está na relação. Lembrando que o ambivalente ativa o relacionamento pautado num conjunto de expectativas que ele tem em relação à relação. Só que acontece, ele ativa e ele consegue a relação não está dentro desse pacote, ele faz o quê? Ele facilmente opera no oposto, ele já começa a desativar essa relação. Então depende do momento em que ele está vivendo da relação. Então, se ele está vivendo no ansioso, é tudo aquilo que eu falei, e se ele está vivendo no evitativo, é tudo aquilo que eu falei. Ok? Então, dona Ana, isso aqui é muito importante.
Das 4 formas lá, das maneiras de amar em relação ao apego, à teoria do apego, ansioso, evitativo e ambivalente são inseguros? Sim. E o único que é seguro? O seguro, tá? Que é hoje, o que na sequência agora é o que a gente vai falar sobre os princípios que um seguro utiliza para que ele se coloque em um conflito, tá? Bom, preste bem atenção. Esses tópicos agora, se você estava fazendo qualquer coisa, você vai prestar atenção nesse momento e você vai anotar. Por quê? Porque isso é algo que você precisa estudar. Se você não consegue fazer isso na sua vida e nas suas relações, é algo que você precisa fazer. Vai ter um comentário aqui de um dos tópicos do princípio seguro que você, preste bem atenção, que você vai ficar um pouco reativo, tá? Mas eu vou te explicar o porquê que isso é tão importante, essa prática, e eu vou sinalizar qual é, tá bom? Aguenta aí. Espero que até esse momento tenha feito sentido para você. Os princípios para que um seguro, para que ele vá para um conflito, o primeiro é o seguinte: você precisa ter muita consciência de que uma discussão não é o suficiente para destruir uma relação. Uma única discussão não é suficiente para destruir uma relação. Por que esse princípio é tão importante? O seguro, ele não tem medo de discutir. Por quê? Porque ele não tem medo de perder. Por que ele não tem medo de perder? Porque parte da modelagem do seguro é entender que ninguém é dele, que nada é dele. Que as pessoas estão ali porque elas estão escolhendo. Nada que ele faça vai mudar a opinião do outro. Mas o que o seu comportamento é, como é que eu posso servir para essa relação dentro daquilo que eu consigo oferecer depois de ter me abastecido, me energizado, e não com a tua ajuda, com aquilo que faz sentido para mim no dia a dia. Essa é a modelagem do seguro. Então não tem problema ele ir para a discussão, porque ele entende que, inclusive, se essa discussão acabar o relacionamento, era o que a outra pessoa precisava para se sentir melhor. E ele, por amor e segurança, vai permitir que o outro vá embora. Ai, dona Ana, isso aí é alcançar o nirvana, nunca serei assim, isso é coisa de gente, isso é utópico. Enquanto a gente achar que as coisas são impossíveis, elas ficarão exatamente nesse lugar, exatamente nessa gaveta, na gaveta do impossível, tá? Eu acho que eu nunca vou esquecer um relacionamento que me ensinou muito e que no término, no término houve muito amor, porque a melhor parte do amor, em que nós dois entendemos, é que nós precisávamos deixar cada um livre para poder experienciar a vida com leveza. Porque chegou um momento da relação em que não estava leve. E, gente, isso foi libertador para os dois. E houve o conflito, mas depois as coisas se resolveram. Então, assim, isso existe, isso é possível. Tá? Então, uma única briga, escreva aí, não destrói uma relação. Então, uma única discussão não destrói uma relação. Então, eu vou propor dentro de uma comunicação ativa e responsável, conforme você está aprendendo aqui comigo, tá? É o seguinte, segundo, tá? Eu anotei aqui, senão eu esqueço. Expresse os seus medos, senão eles vão te engolir. Preste bem atenção. O que acontece principalmente com os ansiosos? Né? Com medo de perder a relação, de perder a pessoa, só que ele ainda não praticou a modelagem segura, ele esqueceu que ninguém é dele, nada é dele, né? Então ele, com medo de perder a relação, ele vai guardando, ele vai guardando, ele vai guardando, ele vai guardando, até que uma hora ele explode. Por quê? Porque se você não expressa o seu medo vai te engolir. E a hora que ele te engole, você entra em desespero e você vira uma bomba catastrófica, ok? Já o evitativo, do que o evitativo tem medo? O evitativo tem medo do desgaste energético e do tempo e das estratégias, do quanto ele vai ter que mergulhar na intimidade se ele abre uma discussão. Então ele tem medo disso. Então ele vai fazer outra coisa.
Só que o que que acontece? Ele também tem medo de que, por exemplo, o ansioso está invadindo demais o espaço dele e ele, por se conhecer, pode achar que isso está o afogando e começar com estratégias de desativação. Então, ele precisa verbalizar isso, ele precisa, porque muitas vezes as pessoas, no finalzinho, eu vou dar 2 dicas de que, gente, essas 2 dicas finais desses princípios da segurança, vocês vão ter que catar e enfiar debaixo do sovaco, não tem saída. Porque essa é a única forma que tem de vocês são 2 princípios bobinhos e que a gente no automático do dia a dia passa, mas não dá para passar, ok? Então expresse os seus medos sem medo antes que ele te engula, ok? Porque daí depois não adianta, você vai perder a razão se você for reativo. Terceiro, isso aqui inclusive é um princípio tolteca, tá? Tolteca, anote aí. Não tire conclusão de que o mau humor do seu parceiro ou da sua parceira é culpa sua. O princípio tolteca, ele diz o seguinte, é um princípio inclusive de autodomínio. Você inclusive fique esperto, porque eu farei ano que vem 3 imersões presenciais com público muito restrito, que eu farei a primeira imersão é sobre o apego afetivo. Na segunda imersão será sobre corpo de dor, tá? E a última imersão, o primeiro sobre apego afetivo, o segundo sobre o corpo de dor e o terceiro sobre princípios de autodomínio. E esse último vai precisar que você tenha passado pelos 2 anteriores. Eu tenho que ver se é essa ordem mesmo, mas enfim, e esse presencial vai ser para pouquíssimas pessoas, onde eu vou trazer os princípios de autodomínio, que não só te liberta da prisão, que é a dependência emocional de um relacionamento, ou de relacionamentos inseguros, mas também para que te liberte de outras situações. Mas vamos lá. Não tire conclusão de que o mau humor do seu parceiro é culpa sua. Por quê? Por que esse princípio é tão importante? Por que este fato é tão importante? Quando você tira a conclusão de que o mau humor do seu parceiro é culpa sua, tem a ver com você, 2 coisas acontecem. Você já fica na posição reativa e você já começa a entrar numa posição de vítima, de forma inconsciente. Nessa posição de vítima, você vai fazer o quê? Inconscientemente, você que antes não tinha nada a ver com você, né, que a culpa não era sua, você vai gerar exatamente o cenário daquilo que você criou na sua cabeça. Ai meu Deus, né? O mau humor dele é culpa minha. Sem perceber inconscientemente, você vai começar a ter um comportamento desconfortável que daí, né, vai gerar o mau humor do seu parceiro, tá? Chegou de mau humor? Sei lá, deve ter brigado com o diretor, deve ter acontecido alguma coisa lá na fofoca do café, enfim, não é com você. Porque se for com você, logo, logo você vai. Eu vou trazer aqui um princípio seguro, que se for com você, pelo menos você que assistiu a minha aula já sabe como resolver isso, ok? Ó, a Yara disse aqui para mim que a ordem correta é exatamente isso, tá? É o apego, o corpo de dor, então a gente vai fazer uma imersão sobre apego afetivo, tudo isso que eu tô falando para vocês, mas de uma forma mais profunda. Depois, corpo de dor, que é inclusive a grande chave de sucesso dos meus consultorandos. E por fim, princípios de autodomínio. Esse só será possível fazer quem fez os 2 anteriores. E será muito exclusivo, porque eu quero dar atenção, eu quero ver caso a caso, para que as pessoas possam aprender a se autodominar, ok? Obrigada, Yara. 4º ponto, entenda o seguinte, esse aqui, guarda que esse aqui vocês vão ficar com ranço e vocês não vão entender, tá? O porquê é que vocês vão rir da minha cara, vocês vão dizer assim, não, dona Ana, você não mora na minha casa, você não mora com meu parceiro, você não mora com a minha mulher, você tá me dando esse princípio aí de pessoa segura. Esse 4º princípio de pessoa segura é o seguinte, parta do princípio
que o seu parceiro ou a sua parceira será compreensivo e atencioso com você quando você for para essa discussão. Deu ranço, né? Ah, tá! Dona Ana achando que vai ser. Eu tô aqui num problema com conflito com o meu parceiro, com a minha parceira há anos. Há anos a pessoa não tem nada de compreensão. Há anos a pessoa. A menor coisa que me dá é a atenção. Você vai me vir com essa agora? Guarda essa, que no finalzinho eu vou te explicar o quanto é importante, no finalzinho desse segundo bloco, o quanto é importante que você vá com essa percepção de que você será bem recebido, que você será atendido, que você será compreendido, que você será visto e ouvido. Ouvido? Assim que fala? Bom, vocês entenderam o que quis dizer. Você vai entender por que isso é tão importante e fazer justamente o contrário, por que está dando ruim na sua comunicação, nos seus conflitos com o seu cônjuge, ok? Agora essas duas, vocês têm que colocar debaixo do sovaco. Eu sempre falo isso, eu gosto de falar essa palavra, sovaco. Porque isso, gente, acaba com as relações e é uma coisa que parece muito boba. Esses dois princípios de uma pessoa segura é o seguinte: na dúvida, então esse é o quinto, na dúvida, você pergunta, alecrim dourado. Você não sai tirando conclusão. Você não sai criando cenários na tua cabeça. Você não fica, ai, mas eu imaginei que... Você não tem que imaginar de nada. Você está com dúvida no conflito? Você pergunta. Ai, dona, a pessoa me chama de burra. Inclusive, a pessoa vem me dizer, o problema é dela. Você vai perguntar quantas vezes foram necessárias, inclusive nem que você peça a pessoa desenhar. Eu não entendi ainda. O que é importante para você? Como você se sentiria bem? O que eu posso fazer? No que eu não entendi. Não, mas como você não entendeu? Não, eu não entendi. E eu quero entender porque eu quero melhorar para nós dois. Na dúvida, você vai perguntar. Não vai ficar dizendo, não quer falar, não fala. Não tem isso. Porque quem faz birrinha é quem tem 14 anos e vocês não têm mais 14 anos. Nem hoje em dia esses adolescentes, né? Bom, não sei também. Você não é mais criança, você não é mais adolescente, você cresceu. E um adulto não faz birra, um adulto tem dúvida, ele pergunta. Vocês sabem, gente, que toda vez, vou até falar algo íntimo aqui para vocês, toda vez que eu vou em conferência, que eu vou em congresso, que eu vou em imersão, que eu vou em cursos, que eu pago uma grana, inclusive, eu tenho muita dificuldade em perguntar. E por quê? Porque ativa em mim uma eco que a gente chama. O que é uma eco? Uma eco é um holograma energético de consciência. Em algum momento a minha consciência, né, viveu uma situação em que gerou uma energia e essa energia guardou uma dona Ana daquele momento. Então existe uma dona Ana aqui de, sei lá, acho que uns 7, 8 anos de idade, que quando passou por uma situação constrangedora na escola, ela ficou com essa energia de que se ela pergunta, ela será punida. Então eu não pergunto, mas isso é algo que eu estou trabalhando dentro de mim. Tem que perguntar. É importante perguntar. Tá? Ou seja, quando eu não pergunto, não sou eu a dona Ana com 42 anos de idade que está atuando, é aquela eco, aquele holograma energético de consciência que ficou registrado lá quando eu tinha 7, 8 anos. Ok? Você não tem mais 7, 8 anos. Escutou? Escutou, Ana Paula Lima? Escutou, dona Ana? Ok? Sexto e último. O óbvio precisa ser dito. Principalmente, e desculpa, vocês podem me achar machistas, eu vou correr o risco. Mas na minha experiência e prática clínica, as mulheres acreditam que determinados comportamentos estão implícitos, são óbvios. Não, não são. Não, não são. Eu nunca esqueço, né? Um ex-companheiro disse uma coisa uma vez que foi assim, ele foi... É fato, ele falou assim, virou para mim e disse bem assim, a gente é homem, é que nem gado. Se você não der a ordem, se você não direcionar, se você
não colocar causa e efeito ali pra gente. E é isso. Porque eles têm, a forma como eles pensam é causa e efeito. Nós damos toda uma volta, porque nós temos, inclusive, essa capacidade, ela é linda, de criar cenários, a subjetividade, a criatividade e toda a parte emocional, e nós vamos longe, já criamos, nós colocamos energia nisso. O problema é que isso tudo acontece tão rápido, somos tão boas nisso, que é como se esse cenário que está aqui, ó, bem na nossa frente pintado, mas só está na nossa cabeça, o outro também soubesse. Não, ele não sabe. Então, em qualquer circunstância, o óbvio precisa ser dito. Eu tenho uma consultoranda que está há pouco tempo casada e ela estava quase terminando o casamento dela, né, com filho pequeno, e a gente começou a trabalhar o que? Comunicação segura, comunicação ativa e segura. Ela falou assim, meu Deus, ainda bem que eu faço processo terapêutico. Porque senão, veja, esses ajustes fizeram toda a diferença e faz. Claro que faz, mas você precisa começar. Ah, é impossível. Pare com isso. Não é impossível. Se fosse é difícil, mas se fosse impossível, essas pessoas não estariam tendo sucesso. Ok? Agora, lembra do adendo que eu falei para vocês, que eu pedi para vocês segurarem, daquele princípio de segurança, onde você vai para a discussão muito seguro de que a pessoa irá ser atenciosa, compreensiva, vai te atender, você vai ser visto? Por que isso é tão importante? Preste bem atenção. Quando nós vamos para um conflito, principalmente os inseguros, nós estamos inseguros daquela situação. Nós não queremos, não é nem o fato de perder, mas a gente não quer, inclusive, perder o fight, né? Perder a luta, perder o conflito. Então a gente já vai, o quê? Não, se a pessoa responder isso, eu já tenho isso na manga. Porque se a pessoa fizer isso, ela vai ver só. Nós já vamos o quê? Armados, porque ninguém gosta de DR, de discutir a relação. Ninguém gosta de conflito, porque ninguém, inclusive, gosta de perder. Ninguém gosta de fracassar. Então eu já vou o quê? Pá! Armado. Só que daí o que acontece? Eu já acuso. Quando eu acuso, se eu estou acusando um evitativo, o evitativo vai vazar. Se eu, inclusive, faço isso para um ansioso, o ansioso vai protestar, vai jogar as coisas, vai berrar, vai chorar, vai espernear, vai ligar para tua mãe. Ou seja, as coisas, o fio da meada, ela se perde. Então, assim, até você entrar aqui nessa live, exatamente, você já ia assim, não, inclusive vou assistir a live da Dona Ana, porque eu vou ter estratégias na manga, né, coisas na manga para, ó, vou ganhar. Uma das estratégias é, acredite que a pessoa vai te receber muito bem. Ah, Dona Ana, daí a pergunta de milhões, né? E se a pessoa não me receber muito bem? Aí é problema que ela precisa resolver. Você foi tranquilo e você entregou o seu melhor. Pare, e isso, gente, é uma prisão, de acreditar que as pessoas precisam corresponder ao nível de energia que você coloca na relação, porque você está escolhendo colocar. O outro não tem obrigação de corresponder à sua altura, não tem obrigação, inclusive, de entregar da forma como você quer. Amor não tem a ver com dar e receber, né? Se eu dou amor, eu quero receber amor. Quando você dá amor, você dá amor. Você vai receber amor. O problema é que você idealiza a forma como ele vai voltar. Essa é a grande prisão e é onde as pessoas escorregam. Não as pessoas que fazem aqui a aula comigo, tá bom? Fez sentido isso para vocês? Agora o último bloco da live está acabando já. Acreditem, tá? Vale muito a pena o esforço de vocês irem de coração aberto e acreditar que a pessoa vai te receber. Vale o esforço. Da forma como você está fazendo, indo já armado, não está funcionando. Se não está funcionando, está na hora de parar. Agora a gente vai para o último bloco, que é o seguinte. Eu vou trazer para vocês as coisas que vocês devem evitar em conflito, ok? Evite. Primeira coisa, desviar do problema real para ter razão. Então, por exemplo, digamos que o problema real é sumida, pessoa some, não, vamos lá, vamos melhorar. O problema real é falta de intimidade.
tá? Um está querendo intimidade e o outro está num momento de vida que ele não consegue entregar o mesmo nível de intimidade, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa que está pedindo essa intimidade e o outro faz o quê, né? O outro quer desviar do problema, ele faz o quê? Ele ataca a pessoa dizendo assim, lá vem você com as suas cobranças. Mas você tem que entender que eu estou assim, que eu estou assado, que não sei o quê, você é egoísta. Então a gente não está falando do que a pessoa está fazendo. A gente está falando, o problema real é o problema da falta de intimidade. Porque veja, isso é um problema para os dois. Ah, não, eu não ligo que não está tendo intimidade. Essa pessoa aqui que só pensa nisso. Não, calma aí. Parte da relação de saudabilidade, uma relação saudável, tem que ter intimidade. É importantíssimo. Então, na verdade, esse problema é para os dois. Como é que os dois vão resolver? Então, evite atacar, ter razão e fugir do problema central. Ok? 2. Negligenciar as suas necessidades por medo de perder a relação. De novo, eu trago aquele gráficozinho bobinho, mas que você vai, a partir de agora, você tem na manga e faz toda a diferença. Você vai fechar os olhos e vai pensar assim, tá, a minha vontade de ficar bem e expor as minhas necessidades tem que ser maior do que o meu medo de perder a relação. Gente, isso aqui funciona demais, tá? A minha vontade de ficar bem, expor as minhas necessidades tem que ser maior do que o meu medo de perder a relação. Porque, de novo, né, lembra que o seguro, ele entendeu que não consegue controlar, ele entendeu que ele não consegue possuir ninguém, porque ninguém é dele. Não se perde relação quando você atua nos princípios da pessoa segura. Esse aqui é o terceiro, eu já falei, que faz parte do primeiro, né? Para eu sair do problema real, eu começo a ter ataques pessoais. Você é egoísta, você é igual a tua mãe, você é igual ao teu pai, você não presta, você é negligente, teu filho vai saber o que está acontecendo. Então, assim, evite isso, gente. Sabe por quê? Isso só vai te dar mais confusão. Expor na internet, tá? Hoje em dia os casais estão fazendo isso demais, com indiretas, com não sei o quê, e com foto, e tira foto. Evite, gente. Primeiro, quem assistiu às aulas anteriores sabe, né? Da dica importantíssima que eu falo numa comunicação ativa, a gente respira. E se a gente está longe, inclusive, já quer mandar um texto nervoso, a gente aguarda esse texto nervoso. A gente deixa para um outro momento, a gente coloca no bloco de notas. A pessoa segura, ela não vai agir impulsivamente conforme, né, as suas emoções. Ela vai ter uma autorregulação das suas emoções. Ok? A Yara lembrou aqui uma coisa importante, né? Nesse momento também, inclusive foi um vídeo que deu muito bafafá, né? Evite usar contra o outro aquilo que ele te entregou, uma confidência, uma vulnerabilidade, né? Então você vai lá num conflito e vai fazer assim, vou cutucar a ferida. Então aquilo que ele usou, que ele te entregou como manifestação de amor em um momento de vulnerabilidade, aí você vai lá e usa contra ele num conflito. Tá? Evite isso, gente. Você não tem nada a ganhar com isso, ok? Evite isso aqui, tá? Tem uma galera que ama fazer isso. Ô, gente, isso é muito quinta série. Vocês são meus seguidores, né? Meus, nada é meu. Mas vocês estão aqui, vocês fazem sentido o conteúdo, então vamos fazer valer sentido o teu momento aqui?
Quinta série, para com essa coisa de olho por olho, dente por dente. Ou seja, a pessoa entrega negatividade, você vai entregar negatividade também. A pessoa entrega uma crítica, você vai entregar uma crítica também. Isso não funciona em conflito. Isso só aumenta conflito. Isso são duas crianças na quinta série medindo forças, né, na briga de braço para ver quem consegue. E nada resolvido, as pessoas só saem feridas. E daí você fala assim: ah, dona Ana, mas eu não levo desaforo para casa. Que pena, você leva sim. Quando você é desaforado e você entrega um desaforo, você levou para casa. Você ficou caminhando até a casa pensando: por que eu fiz isso? Ou eu podia ter feito melhor? Ou o que é isso? Quando você é desaforado, quando você é importunado e você olha aquela pessoa e você consegue se autorregular e entender que aquilo é dela, no discurso do mundo interno dela, aquilo não te pertence, você se sente forte, você se sente poderoso, você se sente bem. Você, inclusive, quando te trazem repúdio e você entrega amor, gente, ou então você concorda com a pessoa, porque não adianta você discordar, porque a pessoa está em total corpo de dor, é uma maravilha, você se sente assim, magnânimo, existe essa palavra, mas magnífico. Esses dias eu recebi uma crítica da mulher dizendo bem assim, né, que eu tinha inventado a história, né, de um consultorando, que uma das coisas mais lindas que eu ouvi no setting terapêutico de um homem, e ela dizendo que eu estava, mais um que eu estava defendendo, mais um que você está defendendo, né, não duvido nada ter inventado essa história para ganhar mais curtidas, me poupe. O que eu respondi ela? Eu falei, num primeiro momento, ativou meu corpo de dor, porque como assim me chamar de mentirosa, né? Mas depois eu falei, opa, calma aí, ela está me contando o mundo interno dela, ela não consegue acreditar que existem homens bons, legais. Eu entreguei o meu mundo e concordei com ela. E falei, olha, você tem razão, você tem razão. Se eu não tivesse visto com os meus olhos, né, foi algo mais ou menos assim, eu também não teria acreditado. Não vai adiantar discutir com essa pessoa. Aí ela só me mandou uns olhinhos assim, tipo, não adianta, gente, não adianta, ok? Evite distanciar, ignorar a pessoa, dar gelo, ok? Esteja ali, lembra? Um dos princípios da pessoa segura é estar disponível. Olha, eu estou disponível. Eu não sei se vou poder te ajudar, mas eu estou aqui disponível. Vou te ouvir, eu vou te ouvir. O que você tem a dizer, tá? Evite esse joguinho de frieza, de bloquear. Vocês não são mais quinta série, tá? Esquecer, evite também, entenda o seguinte: uma pessoa segura é uma pessoa disponível, é uma pessoa que aprendeu a servir. Quando eu falo essa palavra, ele aprendeu a servir. Então, ele sabe servir a si, se energizar e depois servir o outro. Então, a última coisa é evite esquecer o bem-estar do outro. Porque lembra, não casamos, não nos relacionamos para que o outro nos faça feliz. Nós casamos, nos relacionamos para entregar a nossa habilidade, para servir a relação e fazer com que essa relação frutifique, fortifique, para que essas minhas habilidades nutra a relação, ok? Então, não se esqueça disso. Lembrando que este nutrir a relação começa como um todo, na relação que você tem consigo mesmo. O seguro tem uma boa relação consigo mesmo, ele não se abandona, né, antes de qualquer coisa, porque ele sabe que ele precisa ficar bem para poder nutrir a relação. Ok? Bom, 45 minutos aí, mas eu quero abrir para perguntas agora. As perguntas são muito importantes. Se você ficou até o final, se você tem dúvidas, esse é o momento. Lembrando o seguinte: se você gostou muito desse conteúdo, você pode ser meu assinante, porque essa aula não fica gravada. E você tem várias opções para ser o meu assinante. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês.
Uma forma é sendo através do Instagram. No Instagram, aqui no link da minha bio, eu já vou mostrar para vocês onde que você consegue ser meu assinante. No Instagram vai ter essas lives salvas de forma aleatória ali, conforme elas estão sendo colocadas, e os stories que são exclusivos. Já no Hotmart tem tudo separadinho, tá? E eu gosto muito da assinatura do Hotmart porque custa R$ 37 por 3 meses, apenas esse mês. A partir do mês que vem já vai ser a R$ 37 por mês. Então, se você faria a aquisição, né, agora. E no YouTube você tem duas possibilidades. No YouTube comum, que é R$ 14,99 por mês, você tem, além dos shorts, né, de reflexões, você também tem o conteúdo lá assinado. E no YouTube Premium, além dos shorts, além do conteúdo sobre apego, você ainda tem a gravação dos eventos que eu faço Volte para Casa, que o último, inclusive, foi maravilhoso. Então, que é daí R$19,99 por mês. Aí fica a seu critério, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, que é esse aqui. Como é que eu faço, dona Ana? Então, você vai ali, ó, para assinar. Você vai ali no link da minha bio, que nem eu falei, e daí você tem a possibilidade, essa flechinha aqui, de assinar pelo Instagram, essa menorzinha, tá vendo? Tá ali já no lado ali, pertinho da coroa, assinar. Você vai assinar pelo Instagram, vai ter essas aulas, mais os stories exclusivos. Mas se você quiser lá no Hotmart, que é aquele que eu falei que tá tudo separadinho, né, bonitinho, por temas, você escolhe, e que está R$37 por 3 meses, aproveita agora, porque a partir do mês que vem não vai ser esse valor. Você vai lá no link, tá vendo? Tem um linkzinho ali com um clipezinho, logo depois das descrições, e você faz a aquisição por lá. Agora, muito bem, eu vou abrir para os comentários e você tem a oportunidade de fazer a sua pergunta. Lembrando, tá, gente? Se você faz as perguntas pela caixinha aqui, se você faz as perguntas pela caixinha, eu me organizo melhor, eu consigo ver. Porque quando é pelo comentário, fica mais difícil para mim, tá bom? Então, manda lá. Ou a Yara fez, ó, a Yara, ó, ou a live fez tanto sentido para vocês que não tem pergunta, né? Oi, Prince, tá aí? Meu namorado só prioriza a mãe dele. O que fazer? Vamos lá. O que fazer é o seguinte, gente. É algo que você está namorando e você já tem essa informação. As pessoas são como são. Os meus consultorandos, eu sempre falo, trabalhe com o fato no agora. Então, no agora é isso que você tem. Se você não consegue conviver com isso, veja, não adianta acusá-lo, porque as coisas são como são. Ele não vai mudar porque você acredita que ele precisa pensar, ter um vínculo muito forte com a mãe. Isso é algo que ele tem que resolver dentro dele. Agora, se você não consegue aceitar isso, então cuidado para não se tornar tóxica e se comprometa numa outra relação, ok? E esteja ali aberta, disponível para a relação, né? Para que, inclusive, ele tenha na relação um porto seguro, para que ele comece a amadurecer e observar que ele pode existir além da relação com a mãe. Esse é o máximo que você pode fazer, ou seja, ser a melhor parceira dentro dos seus limites. E se você não consegue aceitar isso hoje como é, então esse não é um lugar que faz sentido para você. De nada, Maria. Juliana, fez muito sentido, mas a prática é tão difícil, né? Eu concordo com você, Juliana. É difícil mesmo, porque nós não aprendemos isso na escola. É uma modelagem que a gente tem que fazer depois de mais velhos, depois de ter sofrido, depois de já ter criado várias crenças, crenças que dominam a nossa mente, que fazem com que a gente tenha muito medo, né? Eu fui aprender, mas aprender não, tá? Eu fui sentir com mais clareza essa questão de que nada é meu há pouco tempo atrás, não faz muito tempo.
Porque até então era algo teórico em que que eu trazia, mas foi preciso, energeticamente, aconteceram algumas coisas na minha vida pessoal para que eu entrasse em contato exatamente com essa questão de que nada é nosso. Então, assim, faz sentido isso, que nada é nosso, mas é muito difícil sim de aplicar. Mas eu confesso para vocês, eu coloquei aqui na live, quando eu apliquei isso, gente, foi a melhor coisa, a melhor experiência que eu pude ter, tá bom? Você é linda, quer namorar e casar comigo? Ô, Patrick, vocês são fogo. Namorada evitativa na discussão me disse que não reclamava para não ter conflito. Não adiantou, teve conflito, né? Tá vendo só? Não adianta. Não adianta ficar quieto. Então, ela precisa assistir essa aula, né? E entender fazer uma comunicação ativa. Doutora Paula, boa noite. Boa noite, Atílio Padovan. Pergunta: evitativo, emotivo, seguro, inseguro, são perfis fixos de pessoas ou dependendo das condições de pressão e temperatura, você pode se descobrir sendo todos? Sim, sim. Você pode, por exemplo, eu posso ser evitativa nas minhas relações íntimas e familiares, mas eu posso ser extremamente ansiosa nas minhas relações íntimas em parceria, tá? De cônjuge. Eu posso ser segura, né, na minha vida familiar, mas ansiosa ou evitativa com o meu cônjuge, tá bom? Então, sim, pode oscilar nas relações. Obrigada pela florzinha. Tem uma pergunta aqui na caixinha que eu vou para lá, da Nutri Flávia. Como trabalhar o vitimismo de uma filha dependente emocional e mãe narcisista? Então, Nutri, Flávia, eu vou responder aqui porque eu acho que você sempre está na minha live, tá? Mas eu evito responder perguntas que não são relativas ao tema. Mas eu vou responder aqui para você. É o seguinte, quando um filho de uma mãe narcisista passou por muitos eventos onde o vitimismo foi a sua ferramenta de proteção. Então, eu me vitimizo porque eu realmente estou sendo atacado, isso é fato. Só que o que acontece? O vitimismo faz com que duas coisas, eu alimente, cadê o meu Rodolfo? O vitimismo faz com que eu fique numa posição onde o corpo de dor vai ter muito conteúdo. Você é frágil, você não consegue, você é realmente fracassado. Então, e ele coloca sempre, o corpo de dor vai colocar sempre um tirano, que no caso vai ser a mãe narcisista. E esse tirano vai acabar tendo poder, porque está sendo reforçado pelo teu discurso do teu corpo de dor. Só que você, quando sai da posição de vitimismo, você consegue observar o outro, entender que o que o outro está atacando não diz sobre você, diz sobre ele. E, mas dona Ana, eu não consigo ter esse discernimento. Então é o seguinte, se você não está conseguindo, você precisa se afastar desse cenário até que você se recupere, até que você tenha condições de não ser dominada pelo corpo de dor de anos, né, de ataques que acabou te deixando no vitimismo, e quando você voltar, né, que você tenha força, né, aí vai atrás de conteúdo, autoconhecimento, processo terapêutico, cursos, né, imersões para que você olhe para dentro, talvez as minhas imersões que vão acontecer o ano que vem, no que a gente vai finalizar com autodomínio, e daí você volte, poxa vida, aprendi, né, nesse momento que eu me retirei, que não é sobre, os seus ataques não dizem sobre mim, infelizmente é o discurso interno da sua vida, mas isso requer prática, requer entrar em contato com esses princípios de autodomínio, tá bom? E não é fácil. Eu espero ter ajudado, tá? Amo minha esposa, mas faz tempo que não fazemos amor. Sinto atrações por outras mulheres. Estou sem saber o que fazer. Temos 2 filhas. Tá, vamos lá. As duas, não é porque tua mulher no momento não está conseguindo fazer amor com você que você acaba se sentindo atraído por outras mulheres. Sabe, Luiz, é algo duro que eu vou te dizer, mas você precisa entrar em contato com esse conteúdo.
fato do outro não estar nutrindo a intimidade não significa que a gente possa validar dentro da gente o discurso de que a gente vai ser atraído pelo outro. O que eu quero dizer é que muitas vezes quando o outro não está ativando a intimidade, nós começamos a nos sentir inseguros, achando que tem algo de errado com a gente, e a gente passa a querer provar isso externamente. Só que tudo isso é camuflado pelo discurso do corpo de dor, entendeu? E de que você não tem em casa, então, né, mas que justo que você procure fora. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é trabalhar a autoconfiança. Lembrando que, veja, a vontade de você ficar bem deve ser maior do que o medo de perder essa relação. Lembrando que nada é sua. Mas eu tenho 2 filhas, eu não quero me separar. O que é melhor? Que as suas filhas fiquem numa relação onde as pessoas se respeitam, inclusive nesse respeitar pode ser que cada um esteja, né, em uma casa, ou numa relação desrespeitosa, porque quiseram pagar o preço de pelo menos estar na mesma casa com as filhas. Reflita sobre isso, isso é muito importante, ok? Como eu falei, meu namorado não é aberto para algumas situações. Eu tenho um filho e sinto que ele não se permite muito ser próximo dele. Como lidar com isso? Sabe, Deza, a pessoa não ser próxima do seu filho não significa que ela não o respeite, né? Não significa, pode ser que dentro dele tenha limitações, mas não significa que não ame, porque o amor ele é algo muito sutil, ele varia de pessoa para pessoa, e as pessoas falam assim, o amor pode ser aprendido. Sim, o amor pode ser aprendido porque a gente vai aprendendo sobre a pessoa, né? Mas se isso te incomoda, veja, ele não se aproximar não significa talvez que ele não ame. Então, no primeiro momento, dê um pouco de espaço para os dois. E se você, como mãe, começar a se sentir muito insegura, aí você vai ter que, né, fazer uma escolha. Lembrando o seguinte, dona Ana, qual a escolha certa? Não existe escolha certa, existe a escolha que você vai se comprometer, lembrando que, né, nesse contexto, a gente sempre se compromete com aquele que é mais vulnerável na relação, né, e com a qual a gente, no primeiro momento, o filho, no primeiro momento, é da nossa responsabilidade, né, até que ele tenha condições de viver sozinho, tá bom? Mas dê espaço, porque às vezes também a gente idealiza a forma com que a pessoa vai lidar. Os nossos filhos são maravilhosos para nós, mas às vezes para o outro, ativa no outro algumas coisas que nem ele sabe. É importante que a gente dê um pouco de espaço primeiro, né? Se há respeito, pelo menos, isso é muito importante. Agora, a pessoa ser, ai meu Deus, um poço de amor, pode ser que nem ela seja assim, né? Ou que ela está lidando com algumas coisas internas, mas não significa que não há carinho, ok? Não sei se isso fez sentido. Digo, quando numa relação amorosa você foi evitativo e em outra você foi o emocionado, ansioso, etc. Qual a linha fina entre esses perfis e o que eles de fato dizem a respeito da relação em si? Entende? Entendi, Atílio. Vamos lá. Veja, eu tô lá, eu sou segura. De repente eu comecei a me relacionar com uma pessoa que era evitativa. Vamos trazer o teu caso aqui. Então, digamos lá, eu era evitativa, tá? Numa relação com uma pessoa. A pessoa vinha e ficava ativando a relação e, meu Deus do céu, fazia de tudo para ativar. Só que numa outra relação, em paralelo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu era emocionada, eu era ansiosa. Por quê? Porque entendo o seguinte, a pessoa que ativou em você alguns gatilhos que fez com que você entrasse num comportamento evitativo e desativasse essa relação. Porém, a outra pessoa já ativou gatilhos em você de abandono e rejeição que fez o quê? Fez com que você
entrasse para nutrir essa relação, ativar essa relação. Isso pode acontecer, tá, gente? Isso não é incomum. Então, qual é a linha tênue entre esses perfis? Na verdade, o que diferencia esses momentos são a tua malha psíquica. O que isso quer dizer? O que essa pessoa ativou em você que você não quis, que se tornou evitativo? O que tem de conteúdo em você? E o que tem no conteúdo em você que a outra ativou a sensação de abandono e rejeição e fez com que você fosse atrás, tá bom? Então seria isso. Na verdade, o que diferencia é justamente isso. Obrigada por me deixar mais tranquila. Ele realmente respeita meu filho. Sempre pergunta por ele. Porém, tenho medo de deixar de aproveitar momentos com meu filho, porque muitas das vezes no carro dele não tem vaga, pois não é espaçoso. E quem vai é a mãe e o pai dele. Meu filho tem 13 anos. Ah, bom, mas aí, veja só, aí há algo que você precisa estar muito bem resolvida, entendeu? Tá, não tem espaço no carro para o meu filho. Então, se é importante que eu tenha momentos com meu filho, então você vai tomar essa decisão. Lembra? Eu preciso ficar bem com o meu filho. Essa sensação de ficar bem com o meu filho tem que ser maior do que o medo de eu perder uma relação por conta de um espaço no carro ou por conta de uma pessoa que não consegue aceitar que meu filho vá numa saída ou não, tá? Gente, não tem fórmula de bolo, é tentativa e erro para gente. Eu falo para vocês, meus assinantes sabem, tudo que eu passo para vocês não é para que as coisas deem certo, é para você avaliar o nível de engajamento teu e do teu parceiro na relação. Tá? Não é sobre dar certo, é sobre avaliar quantas pessoas estão presentes e engajadas nessa relação. Como reagir quando o namorado diz que está chateado com algo que fiz e não quer explicar o que exatamente? Como reagir? Você vai cuidar da sua vida. Ele não quer falar, né? Não quer falar, daí é uma opção dele, uma escolha dele. Fazer o quê? Você vai viver a sua vida, você vai fazer teu skincare, você vai fazer teu beach tênis, você vai lavar, passar tua roupa, você vai fazer... Vai cuidar da sua vida. E ele vai ficar ruminando. Só lembre o seguinte, você tem que deixar claro que antes disso, né? Você deixou claro que ele tem espaço para falar? Você tem um hábito, né, de usar as coisas contra ele? Tem isso também, tá bom? Se ele, por um acaso, algo que ele já se entregou e falou foi usado contra ele, ele não vai falar mais, gente. O homem não fala mais. Eles se fecham e falam, não vou adiantar, que vai falar, vai usar contra mim depois. Relacionamento, um evitativo e outro ansioso. Pode dar certo? Claro, os meus assinantes têm sucesso. Eles começaram a ver aqui as lives, viram que estavam numa relação assim. Um deles resolveu fazer a assinatura, começou a maratonar o conteúdo, começou a mudar, né, as estratégias de ativação e desativação do relacionamento. Então, estão fazendo a coisa acontecer. Claro que sim. Existe bom pai e mau marido? Existe, gente. Existem homens que são excelentes pais, mas como marido não conseguem ativar a intimidade, não conseguem ter uma entrega, passam a ter o trabalho e os filhos como foco de vida e esquecem a relação, assim como pode ter ótimas mães e péssimas parceiras. Claro que sim. Oi, dona Ana maravilhosa. Oi, Carol Krause, maravilhosa. Sexta-feira estamos aí pedalando juntas. Lindo. Namoro, faço muito pela relação, me dedico, me preocupo, me ponho à disposição e acabou sendo aquele cara bonzinho, nada mais um cara útil. Alex, deixa eu te falar uma coisa. Pessoa ultra disponível, altamente disponível, não equilibra a relação, ela desequilibra a relação, tá? Faço muito pela relação, não se faça muito pela relação. Eu preciso fazer uma live para vocês sobre reciprocidade afetiva, tá? Sobre disponibilidade e ultra disponibilidade e fazer como se fosse um gráficozinho mesmo, como é ser disponível e como é ser ultra disponível.
Ultra disponível gera dívida emocional na outra pessoa, e a pessoa, com medo de não querer pagar, ela começa a se afastar. Então é justamente o contrário o resultado, tá bom? E por que que eu fico ultra disponível? Porque eu tenho medo de perder a relação. Ah, não é, dona Ana, porque eu sou intenso, tá? É uma carência disfarçada de intensidade para ser visto o tempo todo e a pessoa pensar duas vezes antes de terminar a relação. Sorry, sei que você não queria escutar isso, mas é o que eu tenho observado, tá bom? Gostaria de saber por que a mulher não consegue se conectar com um cara bom. Não é que a mulher não consegue. Veja, é, as mulheres conseguem se conectar com homens bons, mas para isso elas têm que ser boas com elas. E se você não está conseguindo conectar essas mulheres, é porque você está se conectando com mulheres que não conseguem se ver boas para si. Mas aí começa algo em você. Você consegue se amar plenamente? Você tem uma boa autoestima? Você consegue ser bom e não ter problema com isso e viver a sua vida tranquila em relação a isso? Se a pessoa vai ficar, vai partir, tá? Então, não tem a ver às vezes com o bom. Às vezes, muitos homens bons passam insegurança. Então, eu sou bom, bom, bom para que a pessoa fique. Você precisa ser bom porque é uma escolha sua. E é isso. Você vai continuar sendo bom se a pessoa ficar ou não. Dona Ana, você com toda a sua capacidade hoje, já usou isso na sua relação interpessoal? Já, e obtive sucesso. Isso quer dizer, eu entendo que é essa questão de colocar as questões em conflito, já coloquei e obtive sucesso. E quando eu falo sucesso, não é um sucesso de. É que eu não sei, né? Para cada um o sucesso vai ser algo a ser alcançado. Para mim foi porque eu estabeleci novos limites, eu me conheci mais, eu me empoderei mais, eu senti que essa comunicação não ofendeu, inclusive fui elogiada por isso. Né? Quando eu coloquei essas estratégias, eu fui elogiada no sentido, nossa, eu nunca me relacionei com uma pessoa assim, você sempre teve um cuidado. Então, assim, isso é bacana, porque é fruto de dedicação, de estudo, de entrega. E isso para mim é sucesso, tá bom? Ai, já perdi, tô super longe aqui nas mensagens, gente, tá um calor. Bom, gente, acho que era isso, tá bom? Faça essa live de reciprocidade. Eu vou fazer, porque vocês estão precisando dessa live de reciprocidade, tá? Tem muita gente aí ultra disponível, tem muita gente aí é, fazendo o joguinho de ignorar, sabe? Isso não funciona, isso não é saudável para ninguém, principalmente para você, tá? Então eu vou fazer essa aula assim. Lembrando que essas aulas não ficam salvas no meu feed, elas vão apenas para o meu canal de assinatura. E se você quiser ser meu assinante, basta entrar aqui no link da bio. Lá tem um linkzinho para todas as formas de assinatura e tem também a forma de ser assinante aqui no Instagram. Lembrando que aqui no link da minha bio também tem para marcar consultas, mas eu não tenho mais como atender consulta de protocolos de atendimento, apenas lista de espera, tá? Por isso que eu fiz o canal de assinatura, foi a forma que eu encontrei para ajudar o maior número de pessoas que não conseguem entrar comigo no setting terapêutico. Espero que tenha feito sentido na sua vida e nos vemos na próxima aula. Um beijo, se cuide.